existe uma linha tênue entre o que é público e o que é privado, principalmente no universo do entretenimento sul-coreano, onde a fama é construída sobre performances impecáveis, narrativas muito bem desenhadas e uma expectativa quase inumana de perfeição. Em países como o Brasil, histórias de celebridades se misturam ao cotidiano com naturalidade. Casos, términos, reconciliações e novos romances são consumidos com certa leveza. Mas na Coreia do Sul, onde a cultura idol e a pressão social funcionam como uma lente de aumento sobre cada detalhe da vida pessoal, amar alguém pode se transformar em uma prova dolorosa. Atrás da maquiagem impecável, dos figurinos brilhantes e dos sorrisos perfeitamente ensaiados, existem pessoas reais tentando viver sentimentos reais. E é justamente aí que nasce o conflito. O amor é humano, mas o olhar público é impiedoso. Ao longo dos últimos anos, 5 casais marcaram profundamente a memória dos fãs. Eles encantaram com sua química, surpreenderam com a coragem de amar e, no fim, se tornaram vítimas do peso da fama. São histórias que misturam paixão, choque, escândalo e dor silenciosa. Histórias que refletem o que há de mais bonito e mais cruel na indústria do entretenimento coreano. A seguir, revisamos esses 5 romances que incendiaram a Coreia, emocionaram fãs ao redor do mundo e terminaram não por falta de amor, mas por excesso de expectativa, julgamento e pressão. 1. Karina, a Aespa, e Lee Jae-wook, o romance rápido que virou tempestade digital. Quando Karina, integrante do Aespa e ícone absoluto da geração Z coreana, foi vista ao lado do ator Lee Jae-wook, o país parou. O relacionamento foi revelado de forma inesperada, criando uma onda instantânea de euforia, curiosidade e polêmica. Tipo de encontro improvável que aciona imediatamente o imaginário público. A idol que domina palcos futuristas e o ator emergente que vinha se consolidando em dramas de prestígio. Tudo parecia cinematográfico demais para não despertar reações extremas. O romance ganhou força de forma veloz, mas também se desfez com a mesma rapidez. Em poucas semanas, ambos anunciaram o término. Para quem observa de longe, a pergunta óbvia surge: como um relacionamento tão curto pode ter causado um impacto tão grande? Mas quem conhece a estrutura da cultura idol sabe que a resposta está nas dinâmicas intensas do fandom e da internet. Karina não é apenas uma cantora. Ela é um símbolo, uma projeção coletiva de expectativa, pureza, dedicação e perfeição. Para a parte dos fãs, a ideia de que ela pudesse se relacionar romanticamente com alguém era recebida como uma ameaça. Teorias, boatos e críticas surgiram em fóruns, livros e redes sociais. A internet se transformou em um tribunal, e Lee Jae-wook foi arrastado para dentro do julgamento como se fosse um réu invisível. Nenhum dos dois tinha cometido qualquer erro. Tinham apenas se conhecido, gostado um do outro e decidido tentar. Mas, na Coreia, a vida amorosa de uma idol não é dela. É pública, é controlada, é policiada. Os ataques foram tão fortes que o casal não teve tempo suficiente para construir uma intimidade longe das câmeras. A pressão virtual transformou o início da relação em uma tormenta. Na declaração de término, fontes próximas afirmaram que ambos decidiram separar-se para se protegerem emocionalmente. Foi um romance característico da era digital, rápido e intenso, devastado pelo algoritmo. Um amor que talvez tivesse florescido em silêncio, mas que nunca teve a chance de sobreviver à tempestade virtual. 2. An-soo e Ryo Jun-yeol, o romance intenso que não resistiu ao tribunal da opinião pública. Em uma história que parece saída de um thriller psicológico, Sue e Ryo Jun-yeol protagonizaram um dos romances mais comentados dos últimos anos. O relacionamento durou pouco mais de 2 semanas oficialmente, mas o impacto foi suficiente para sacudir toda a indústria. A confusão começou com relatos contraditórios, insinuações maliciosas e suposições lançadas por internautas que buscavam construir uma narrativa de traição, mesmo sem evidências. An-soo, conhecida por sua intensidade e postura franca, se viu no centro de um furacão de acusações injustas. Ryo Jun-yeol, por sua vez, foi colocado em uma posição desconfortável.
tendo sua vida passada dissecada em velocidade recorde. A história ganhou um elemento explosivo quando fãs passaram a sugerir que o ator teria deixado um relacionamento anterior para começar o novo. A partir desse ponto, o romance se transformou em um julgamento público. Não importavam mais os fatos, importava a narrativa escolhida pelas redes sociais. E, nessa narrativa, Zhao foi empurrado para os papéis de vilões injustificados. No fim, a pressão psicológica se tornou insuportável. Ser vigiado é ruim. Ser mal interpretado é pior. Mas ser atacado diariamente por milhões de desconhecidos é um fardo que nenhum amor recém-nascido consegue carregar. Quando anunciaram o término, não houve brigas, traições ou incompatibilidades explícitas. Houve, apenas, exaustão. Um cansaço profundo que nasce quando até respirar parece errado. Esse é um caso emblemático que mostra como a Coreia transforma relacionamentos em arenas. O público quer respostas, quer drama, quer alguém para culpar. E romances, por mais sinceros que sejam, tornam vítimas de expectativas e moralismos que não têm espaço para nuances. 3. Park Myung-woo e Lee Seung-gi. O amor maduro é esmagado pela imagem pública. Seus casais anteriores foram marcados por juventude e intensidade. Park Myung-woo e Lee Seung-gi representaram o oposto, um relacionamento maduro, estável e surpreendentemente discreto. Era a união de dois artistas com carreiras sólidas, imagens limpas e uma conduta admirada tanto por fãs quanto por profissionais da indústria. Por isso mesmo, o romance parecia promissor. Eles eram vistos como o casal perfeito. O tipo de par que não desperta ciúmes, mas sim aprovação geral. No entanto, essa perfeição, idealizada pelo público, se tornou a raiz da própria ruína. A pressão sobre eles não veio de escândalos, mas de expectativas inalcançáveis. Enquanto o amor se desenvolvia, ambos enfrentavam tensões particulares. Lee Seung-gi passava por conflitos adicionais envolvendo problemas financeiros e familiares que o colocaram sob intenso escrutínio público. Park Myung, sempre conhecida por seu profissionalismo impecável, viu envolvida em especulações que iam desde escolhas de carreira até teorias infundadas sobre sua vida pessoal. Tudo era analisado. O modo como ela sorria, como se vestia, quem seguia ou deixava de seguir no Instagram, como reagia a entrevistas. Para um casal que precisava de tranquilidade, pressão contínua criou rachaduras silenciosas. Quando anunciaram o término, não houve crise pública. Não houve ataques. Apenas uma tristeza discreta que parecia combinar com o tipo de amor que viveram, bonito, mas frágil. Um relacionamento maduro que não resistiu ao peso constante de ter que representar uma história que não era deles, mas do público. 4. Yuna e Dawn. O amor rebelde que enfrentou o sistema, mas sucumbiu ao desgaste. Yuna e Dawn são um caso único na história do K-pop. Eles não foram apenas um casal, foram um manifesto. O anúncio do relacionamento, em 2018, causou uma ruptura tão forte dentro da indústria que ambos acabaram desligados da empresa na época. Mas, longe de se esconder, eles se tornaram sinônimo de autenticidade, coragem e amor sem concessões. Por anos, Yuna e Dawn eram o casal rebelde que desafiou as regras não escritas do mundo idol. Os dois gravaram músicas juntos, dividiram palcos, fotos, projetos e muito mais do que isso, dividiram uma postura de enfrentamento. Mas o amor que luta contra o sistema é também um amor que cansa. O mundo parecia exigir deles uma constância épica, como se fosse necessário provar todos os dias que eram fortes o suficiente para permanecer juntos. O público os transformou em símbolo de resistência, e esse símbolo se tornou pesado demais para carregar. Expectativas, idealizações e a pressão contínua por perfeição desgastaram o relacionamento. Além disso, a carreira de ambos estava em plena mudança. Os rumos profissionais começavam a divergir. Quando a separação foi anunciada, muitos reagiram com incredulidade. Era quase como se o público tivesse esquecido que, por trás do símbolo, havia duas pessoas reais, com fragilidades reais, enfrentando batalhas que ninguém consegue ver. O romance deles foi revolucionário,
Mas revoluções cobram seu preço. Eles permanecerão como o casal que ousou amar quando amar era proibido. 5. Jennie, Blackpink, e Kai, EXO, o romance proibido das superestrelas do K-pop. Poucas histórias abalaram tanto a indústria quanto a revelação do romance entre Jennie, integrante do Blackpink, Kai, membro do EXO. Era o encontro de duas superpotências globais, dois ícones de beleza, talento e alcance internacional. Era glamouroso, impactante, cinematográfico. É, exatamente por isso, condenado desde o início. A exposição foi instantânea. Paparazzi seguiram cada passo. Fãs de ambos os grupos reagiram com euforia ou revolta, e a mídia sul-coreana transformou o relacionamento em pauta diária. Na cultura idol, onde empresas controlam até mesmo a imagem de namoro, dois artistas dessa magnitude assumindo um relacionamento soam quase como uma rebelião. Mas estar no topo do K-pop significa carregar o peso de milhões de olhares. As agendas eram impossíveis, expectativas conflitantes e a pressão das empresas era enorme. Os dois tentaram se equilibrar entre a vida pública e o desejo de viver algo real. Mas nenhum romance consegue sobreviver quando cada encontro vira notícia e cada gesto vira motivo para escândalo. O término foi discreto, mas o impacto emocional acompanhou. Foi profundo. Era um romance que parecia grande demais para viver nas sombras, mas pequeno demais para sobreviver ao excesso de luz. Análise: porque o amor das celebridades coreanas não sobrevive. Existem motivos estruturais para a fragilidade de relacionamentos na Coreia do Sul. Primeiro, a cultura idol reforça uma fantasia de disponibilidade emocional. Muitos fãs acreditam que um relacionamento representa uma traição direta. Isso cria medo e vigilância excessiva. Segundo, a mídia e os internautas coreanos funcionam como um tribunal altamente moralista. Pequenas ações são amplificadas, torcidas e julgadas como se fossem delitos graves. Terceiro, a privacidade é praticamente inexistente. Celebridades não conseguem ir a um café, em uma rua ou conversar no carro sem virar notícia. Quarto, a pressão corporativa é intensa. Empresas esperam uma imagem limpa e lucrativa. Muitas vezes, não se encaixa nisso. Por fim, o fator humano. Manter um relacionamento exige tempo, descanso psicológico, momentos íntimos. Mas a vida de uma celebridade sul-coreana oferece exatamente o contrário. Esses 5 casais não fracassaram por incompatibilidade. Eles foram esmagados por um sistema que transforma amor em espetáculo e espectador em juiz. Conclusão: o amor não foi o problema. A fama foi. O que essas 5 histórias revelam é simples, mas devastador. Não faltou amor, faltou espaço para amar, faltou privacidade, ciência pública, compreensão. O que destruiu esses relacionamentos não foi a ausência de sentimentos, nem a presença sufocante de expectativas externas. Na cultura do K-pop, amar é um ato de coragem, e perder é quase inevitável. Karina e Jae-wook foram vítimas da violência digital. Suei e Ryujun Yeol, do julgamento moral coletivo. Park Myung-woo e Lee Seung-gi, da pressão de imagem perfeita. Yuna e Dawn, do desgaste de lutar contra um sistema inteiro. Jennie e Kai, do peso insuportável da superexposição. Todos encantaram. Todos sofreram. Todos sobreviveram. No fim, essas histórias servem como lembrete. Fama é luz, mas também é sombra. E, quando o mundo inteiro observa, até o amor mais forte pode se tornar